dia, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do professor Anderson. E na aula de hoje falaremos sobre a adolescência e a puberdade. Durante o ciclo vital, que vai desde o nascimento até a morte, o corpo passa por diversas transformações. Na adolescência, o corpo e a forma de pensar passam por intensas mudanças, transformando meninos e meninas gradualmente em adultos. O início e o fim da adolescência varia muito de uma pessoa para outra, mas geralmente compreende o período que vai dos 12 aos 18 anos de idade. Portanto, a adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define a adolescência como sendo um período da vida que começa aos 10 anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em 3 fases. Pré-adolescência, que vai dos 10 aos 14 anos de idade. Adolescência, que vai dos 15 aos 19 anos completos. E juventude, que vai dos 15 aos 24 anos. Porém, no Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade. Em geral, o início da adolescência coincide com a puberdade, período de transição entre a infância e a adolescência, no qual ocorre o amadurecimento dos órgãos sexuais, que se tornam aptos para a produção e a liberação dos gametas. Portanto, nesse período já estão biologicamente aptos para a reprodução. O termo adolescência é bastante geral e se refere a uma fase da vida que dura cerca de uma década e é marcada por mudanças acentuadas no corpo e na mente, muitas vezes acompanhadas de insegurança, insatisfação e alterações no humor. O termo puberdade refere-se especificamente às mudanças no corpo ligadas ao amadurecimento sexual, tais como surgimento das mamas nas meninas e dos fios de barba nos meninos. As mudanças físicas pelas quais o corpo passa na adolescência podem tornar essa fase difícil para alguns jovens, pois as transformações que ocorrem no corpo podem levá-los a se sentir diferentes, desajeitados ou preocupados com a nova aparência. É importante ter em mente que o início das mudanças não acontece para todas as pessoas na mesma idade e no mesmo tempo, pois ela pode variar de acordo com alguns fatores, como o meio ambiente, a genética e até mesmo a nutrição. Mas saiba que todas as mudanças físicas na puberdade são controladas por hormônios sexuais. Dos 12 aos 14 anos, aproximadamente, uma parte do encéfalo chamada hipotálamo produz um hormônio que estimula a glândula hipófise, também localizada no encéfalo. Essa, por sua vez, passa a produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais, dando início à fase conhecida como puberdade. Observe então nessa imagem que no encéfalo nós temos o hipotálamo estimulando a hipófise para a produção dos hormônios sexuais. Próximo slide. As gônadas, glândulas reprodutivas,
amadurecem na puberdade. As alterações corporais trazidas pela puberdade devem-se à ação dos hormônios e, de modo geral, começam mais cedo nas meninas, por volta dos 12 anos de idade, e mais tarde nos meninos, por volta dos 14 anos de idade. Veja nessa imagem, nós temos então as gônadas masculinas no homem, que são os testículos, e as gônadas femininas na mulher, que são os ovários. Observe que nos testículos são produzidos hormônios masculinos como a testosterona. Já nos ovários são produzidos os hormônios femininos como o estrogênio e a progesterona. As gônadas são os órgãos que produzem as células envolvidas na reprodução, chamadas gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os ovócitos. Na puberdade, os hormônios levam ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Observe nessa imagem alguns exemplos de alterações típicas da puberdade. Veja que nós temos então a imagem do indivíduo masculino antes da puberdade e a imagem do indivíduo masculino após a puberdade. Então, no sexo masculino, vai ocorrer alteração na voz, vão surgir os pelos no peito, no rosto e outras partes do corpo. Lembrando que a quantidade varia de um rapaz para o outro. Também vão surgir os pelos na região genital e também nas axilas. Ocorre nessa fase, então, o amadurecimento do sistema genital. Também nessa fase, podemos observar o aumento da massa muscular. Agora, uma imagem feminina antes da puberdade e uma imagem feminina após a puberdade. Surgem então as mamas, que se tornam cada vez mais volumosas. Temos o amadurecimento do sistema genital feminino. Também ocorre aí o arredondamento dos quadris, o surgimento de pelos na região genital e também nas axilas. Veja nesse quadro um resumo das principais modificações que podemos observar durante a fase da puberdade. A puberdade feminina tem início estimado entre 11 e 12 anos de idade. Nessa fase ocorre o crescimento acelerado da estrutura esquelética, que nós chamamos de estirão do crescimento. Também ocorre o desenvolvimento de pelos em regiões variadas, principalmente nas axilas e nas genitálias. Também ocorre o aumento da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas. Também ocorre o alargamento dos quadris, conferindo um aspecto mais curvilíneo ao corpo feminino. Nessa fase, também ocorre o amadurecimento da genitália interna e externa. Ocorre também o desenvolvimento das mamas, como eu falei anteriormente. E nessa fase também ocorre a primeira ovulação e a primeira menstruação, a qual chamamos de menarca. Já a puberdade masculina ocorre, em média, em torno dos 14 anos de idade. Nessa fase, podemos observar também o crescimento acelerado da estrutura esquelética, que nós chamamos de estirão do crescimento. Também observamos
o desenvolvimento de pelos em regiões variadas, principalmente nas axilas, peito, genitálias e rosto, que é o início do surgimento da barba. Ocorre também o aumento da atividade das glândulas sudoríparas e sebáceas. Também ocorre o aumento da musculatura e alargamento dos ombros. Também observamos o amadurecimento da genitália interna e externa. Observamos também a modificação no tom de voz e, nesta fase também, ocorre a primeira ejaculação. Na adolescência, ocorrem o amadurecimento do cérebro e mudanças nas configurações dos neurônios. Com as modificações no sistema nervoso, o jovem também experimenta mudanças comportamentais, como a mudança súbita de humor. Os adolescentes estão sujeitos à depressão. Para prevenir a depressão, é importante gerenciar o estresse, algumas atitudes como ler, ter hobbies e se divertir ajudam a manter a cabeça ativa e livre de pensamentos negativos ou preocupações excessivas. E isso pode ajudar a prevenir os quadros depressivos. Também é importante ter uma dieta saudável, praticar atividade física regularmente e ter boas horas de sono. Inclusive porque estudos atestam que o sono incentiva a liberação de hormônios e outras substâncias importantes para a manutenção do humor. Nessa fase da vida, é importante contar com o apoio de amigos e de familiares. Sempre converse com seus pais e, caso necessário, procure ajuda especializada. Então é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. E qualquer dúvida, fale comigo lá no Telegram. Um forte abraço do professor Anderson e até a próxima aula.